mas nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, aleluia. A partir do versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vieste ir. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, seja manifesta a tua unção, a tua graça sobre nós nessa noite, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, da tua parte. Que o Senhor possa tocar em nossos corações. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações. Que o Senhor nos faça enxergar, Senhor, aquilo que somos, aquilo que estamos nos tornando, Senhor. Aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos fazer diferente, Senhor. Que a nossa oração, Senhor Jesus, seja, Senhor, de súplica e de arrependimento diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E aqui, Jesus disse, João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Ele diz com o Espírito Santo e com fogo. E assim, irmãos, eu tenho visto que a chama do Espírito Santo tem se apagado. A chama do Espírito Santo tem se apagado em muitas vidas. E a gente vê a passagem lá, a parábola das 10 virgens, que não encheram as suas botijas de azeite, e elas foram pegas de surpresa, e o noivo voltou. Então, Jesus, aqui tem uma promessa. João vos batizou com água, mas agora virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. E aí, barulho. Aí a gente acha assim que o batismo com o Espírito Santo foi uma vez só. Aquele enchimento que tivemos do Senhor foi uma vez só, sentimos tanto a presença de Deus, falamos em línguas, sentimos aquele toque do Senhor e parou por aí. Mas o Senhor nos chama a um reavivamento, e o reavivamento na nossa vida, ele começa de dentro para fora. É quando ocorre em nós uma mudança, uma transformação de atitudes. Não é só um mover num dia, ser cheio do Espírito Santo um dia, orar, pular, falar em línguas, mas é um mover diário que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E esses discípulos ali diz que 2 deles estavam olhando para o céu, e olhando porque Jesus tinha subido. E aí aparece para eles 2 varões vestidos de branco e fala assim: varões galileus,
O que vocês estão olhando? Aqueles que subiu, do mesmo modo ele há de voltar. E Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Jesus virá para nos buscar, para nos resgatar dessa terra. Então, o que nos impede de ser mais maduros espiritualmente? O que tem nos impedido é a soberba e o orgulho. Porque uma vez quando fomos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente muitas vezes acha que a gente não precisa mais ser transformado. Mas a palavra do Senhor diz que tem que ser uma mudança completa. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor, e ser-me-eis testemunha. Você só testemunha uma coisa que você vive, uma coisa que é diário em você, uma coisa que mostra uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança de atitude, é uma mudança de vida, é uma mudança das coisas. A palavra do Senhor diz: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu vejo assim que o Senhor está querendo de nós um posicionamento, um lugar de maturidade cristã, um lugar onde não há mais espaço para vaidade, não há mais espaço para orgulho, não há mais espaço para soberba, não há espaço para achar que somos melhor, não há espaço para acharmos que já estamos prontos, para acharmos que já estamos transformados, para acharmos que Deus já cumpriu o propósito dele. Porque quando os discípulos chegaram a Jesus e falaram: bom mestre, ele falou: não me chame de bom. Mas ele era o mestre. Ele falou: porque a obra ainda não está terminada. A obra foi terminada na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, agora podemos falar a ele: bom mestre. Então a gente se acha bom o suficiente. A gente acha que a nossa vida cristã está maravilhosa. E achamos que não precisamos mais. E ficamos olhando como essas pessoas ficavam olhando. Quando que Jesus virá? E Jesus falou: por que vocês estão, esses dois varões falam, por que vocês estão olhando para o céu? Porque às vezes a gente fica olhando e arrazoando com Deus: o que vai acontecer amanhã? Como que vai ser hoje? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E aí fala aqui: então eles voltaram para Jerusalém, para o monte chamado Oliveiras. E ali eles esperaram até que cumpriu-se o dia de Pentecoste, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. É um avivamento que precisa vir sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. Nós precisamos queimar pelo Senhor Jesus. Vamos abrir agora as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Aleluia. Versículo 9. Aqui fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Existe também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será
exaltado. Oh, aleluia. Aqui diz assim, que Jesus contou essa parábolas para aqueles que criam que era justo e desprezavam os outros. Era o religioso da época, né? E ele foi para o templo e ele começou a fazer a oração dele. Oh, Jesus maravilhoso, Senhor, poderoso, excelentíssimo, magnânimo, né? Aquela oração. E ele fala, eu não sou como esse outro aqui, ó. Eu dou o dízimo, eu não adultero, eu não ando com os roubadores. E começou a se engrandecer de si mesmo. Quando as pessoas veem lá quando houve a queda do fogo lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas acham que foi por causa do pecado. E realmente, o pecado deles, mas lá fala assim, que foi por causa da soberba. E tem uma coisa que Deus não se agrada, é da soberba, do orgulho, da prepotência. Mas aqui a gente vê um outro que entrou no templo e fala aqui que ele nem ousava erguer a cabeça. E ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo, qual que desceu justificado para casa? Foi esse que reconheceu o tamanho do seu pecado. E o que está faltando a nós nesse tempo é o arrependimento. Porque achamos que já tivemos o nosso processo. Já fomos libertos de tudo, já estamos santos. Não, irmãos. É um tempo de nós entrarmos como este homem, batendo no peito e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Sou pecador, sujo, imundo. É assim que nós temos que nos ver diante desse Deus. Porque a palavra do Senhor fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que nesses dias caia de sobre os nossos ombros esse espírito de religiosidade. Porque esse daqui, ele se achava bem melhor. Subiram dois, um era fariseu e outro era publicano. E o fariseu, ele orava de pé. E ele falava, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E nem ainda como esse outro publicano aqui, ó. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo. Ele se engrandecia daquilo que ele fazia. E Deus, Ele não quer isso. Ele não quer essa atitude nossa. Ele quer que nós tenhamos um coração contrito e arrependido. Arrependido. Todo dia se arrependendo. Senhor, se não for a tua misericórdia. E o publicano não, ele dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é essa atitude que nós temos que ter nesses dias de arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz que um coração contrito e arrependido, o Senhor não despreza. E esses homens que olhavam para o céu, e depois eles são cheios do Espírito Santo de Deus, eles começam a igreja, que seria chamada a igreja primitiva. E ali, eles se assentavam junto na mesa, eles comiam pão, eles repartiam todas as riquezas que eles tinham. Ninguém tinha mais, ninguém tinha menos, todo mundo ali repartindo, né? Só que hoje a gente não vê mais a igreja primitiva. Hoje a gente vê as igrejas do Apocalipse. Que você vai ler lá em Apocalipse, que começa falando da igreja de Éfeso, da igreja de Tiatira, da igreja de Esmirna. E eu acho que a igreja assim, que mais a gente tem visto hoje é a igreja de Laodiceia. Né? Quando eu falo igreja, eu não falo das paredes, eu falo do coração. Que a gente vê que a vinda do Senhor tem se aproximado. Que o Senhor
Vai voltar. Porque quando aqueles homens estavam olhando, ele falou assim, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que subiu, ele há de voltar. Ele há de voltar nesse mesmo céu que vocês estão vendo aí, ó. Esse céu rasgou e ele subiu, vai ser o mesmo céu que vai rasgar e ele vai descer. E qual é a igreja que o Senhor irá encontrar nesse tempo? Lá, o apóstolo João escreve as cartas às igrejas, aos pastores das igrejas. E começa a falar do que o Senhor se agradava, do que o Senhor não se agradava naquele tempo. Qual é a igreja que o Senhor tem olhado para nós nesses tempos e tem achado em nós? Qual é a igreja que o Senhor tem olhado para nós nesse tempo final e tem olhado e tem achado em nós? Davi, ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando aquelas crianças chegaram a Jesus, Jesus falou, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas será o reino dos céus. Não se surpreenda se você chegar no céu e você encontrar o pior dos piores lá. Não se surpreenda. E aquele melhorzão, talvez você não ache ele lá e você fala, mas esse não veio? Talvez você veja o publicano e o fariseu, você não veja lá. Que nós não sejamos o fariseu, mas que nós sejamos o publicano, que vai reconhecer o seu pecado, que não vai se achar melhor do que ninguém, que não vai se achar superior a ninguém, mas que vai clamar por graça e por misericórdia do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse. E diz aqui que o publicano, ele voltou para casa justificado. Que nessa noite, nessa tarde, né, nós possamos voltar para casa justificado. Reconhecendo, batendo no peito, não para dizer eu sou melhor, batendo no peito para dizer, Senhor, me perdoa por quem eu tenho me tornado, pelas coisas que eu tenho feito, me perdoa, Senhor. Em Apocalipse, glória a Deus, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7, aqui fala sobre a igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Olha que maravilha, irmãos. Aqui fala, né? Eu sei as suas obras. O Senhor conhece cada dia da nossa vida. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece quando estamos fracos, quando estamos fortes. Mas Ele fala assim, eu sei as tuas obras. Eu pus uma porta aberta diante de você. E eu sei que você, tendo pouca força, não negaste o meu nome. É o publicano.
É o publicano, que ali reconhecia todo o seu pecado. Nós temos que voltar a esse tempo em que nós reconhecemos o nosso pecado. Que nós não podemos achar que somos melhor que quem está perdido. Que nós não podemos achar porque nós saímos de lá. Nós saímos de lá. Nós saímos do lamaçal. E agora nós olhamos para aquele que está no lamaçal. E somos que nem o fariseu. Eu vou na igreja. Eu dou o dízimo. Eu dou oferta. Não. Não é isso. Não é isso. Aleluia. Eu sei que você não tem muita força, mas você não negou o meu nome. E como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei nas horas da tentação. É esse o espírito que Deus quer que nós tenhamos. E Ele diz, eis que venho sem demora. Lembra eles olhando para o céu? Porque parece que Deus está demorando, né? Mas eu quero dizer para você, que quando Noé foi construir a arca, eu preguei isso lá em Sorocaba hoje. Ele só teve uma palavra de Deus. Deus falou para ele, construa uma arca assim, 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 deu as medidas, deu tudo e falou, construa agora, Noé. Uma palavra. E ele passou, vamos dizer, 100 anos por uma palavra de Deus. Quantas palavras você tem nas Escrituras? Aí você, por um momento, por uma dificuldade, você já não acredita mais. Você já duvida, você já se desespera, você já se descabela. Você está olhando para o céu e falando, o mesmo Deus que subiu vai descer. E Noé, diante dessa palavra, falava assim, Cã, Sem, Jafé, o filho dele. Levanta, cedo. Onde nós vamos, pai? Vamos cortar árvore. Cortar árvore? Vamos fazer a arca. Fazer a arca, como? Um barco? Vai chover? Mas não havia chuva na terra. Vai chover. Mas quando vai ser isso, pai? E vamos lá, e corta a madeira, e serra a madeira e faz. No outro dia, a mesma coisa. Diante de uma palavra que ele tinha. Vai acontecer. E nós temos uma palavra. O mesmo Deus que subiu vai descer para buscar a nossa igreja. E como esse Deus irá nos encontrar? Aí diz aqui, a igreja de Laodiceia. Vamos ler agora? E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, aleluia! Essa outra igreja aqui, irmãos, eles já eram o contrário, né? Eles se achavam os bambambam da época. Eles falaram, nós não temos falta de nada, a gente é rico, a gente... Aí vem, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem que são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que é pior, irmãos. É achar que está bem quando não se está. Mas aqui o Senhor falou,
eu aconselho você. Porque o pai, quando o filho faz coisa errada, o pai sempre aconselha, né? O pai aqui da terra, né? Filho, não faz assim, faz assim. E Deus nos trouxe um conselho. Ele disse assim, ó: compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Porque esse tesouro de que se fala aqui não é um tesouro dessa terra. É um tesouro espiritual. Um tesouro que é dos céus. Um tesouro que é eterno. Um tesouro escondido. Você já achou petróleo lá no quintal da sua casa? Você já achou ouro lá no quintal da sua casa? Diamante? Nem pensar, né? Porque os tesouros, onde que eles estão? Escondido. Todo tesouro está escondido. Petróleo está escondido. Ouro está escondido. E Deus fala assim: procura esse tesouro. Você vai encontrar esse tesouro. Aonde que está esse tesouro? Na palavra do Senhor, na oração, na intimidade com Ele. Ele vai te revelar tesouros escondidos, para que você se enriqueça. Mas não é essa riqueza que essa igreja achava que tinha. Era uma riqueza do reino dos céus. Aleluia! E veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez. Aleluia! E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Hoje é um tempo de nós refletirmos: Senhor, qual igreja eu estou sendo? A igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia? Eu estou sendo publicano ou eu estou sendo fariseu? Quem eu estou sendo de verdade? Porque de Ti, Senhor, eu sei que, Senhor, eu não escondo nada, e nada está encoberto da Tua presença. Se por alguma razão eu me tornei assim, Senhor, eu quero, Senhor, comprar esse ouro, eu quero receber esse ouro, eu quero receber o colírio nos meus olhos, para que eu enxergue quem eu realmente sou, para que eu seja transformado pelo Senhor.